Você sabe o que é isso? Só com essa imagem não dá para ter ideia, não é mesmo? E agora, você é capaz de imaginar o que é que eu estou fazendo aqui com essa engenhoca? Eu estou ampliando o mapa do Brasil. Pronto, eu terminei a ampliação do mapa do Brasil. E essa engenhoca que eu usei aqui é um pantógrafo. O nome pode ser meio complicado, mas o instrumento é simples. Ele é formado por 4 ripinhas de madeira. E aqui, nestes pontos, nas articulações, tem uns parafusinhos. Essa ponta do pantógrafo fica fixa, não sai desse lugar. Agora, aqui tem uma ponta metálica e com ela a gente vai acompanhando a figura que vai ser ampliada. E ali, onde tem um grafite, vai sendo desenhada a figura já ampliada. Agora, olha só, quando a ponta metálica está aqui no chuí da figura a ser ampliada, a ponta com grafite está no chuí da figura que está sendo ampliada. Essa ampliação foi feita na escala 1:2. Esse pantógrafo permite fazer ampliações em outras escalas também. E isso a gente consegue mudando esses parafusos de lugar. Olha só esses furinhos que tem aqui, ó. 3, 3,5, 4, 4,5. É só soltar os parafusinhos, acertar os furinhos e a gente muda a escala do pantógrafo. Agora, olha o que acontece quando a gente faz a ampliação do mapa do Brasil na escala 1:2. Está aqui, as duas figuras. Aqui está Brasília na figura reduzida, Brasília na figura ampliada. Quando a ponta metálica do pantógrafo está nesse local, a ponta com o grafite está aqui. Esses 2 pontos são correspondentes. O Rio de Janeiro na figura reduzida, o Rio na figura ampliada. Estes 2 pontos correspondentes correspondem a Porto Alegre. Agora, olha só o que acontece com as distâncias destes 2 mapas. Na figura reduzida, a distância de Brasília ao Rio é de 3 centímetros. E a distância de Brasília a Porto Alegre é de 5 centímetros. Na figura ampliada, a distância de Brasília ao Rio é de 6 centímetros e de Brasília a Porto Alegre, 10 centímetros. Veja só, de 3 para 6, multiplicou por 2, duplicou. De 5 para 10, também duplicou. Mas nesta ampliação, nem tudo duplica, nem tudo fica multiplicado por 2. Veja só este ângulozinho vermelho aqui. Na figura reduzida, ele tem aproximadamente 45 graus. Na figura ampliada, ele não fica multiplicado por 2, não tem 90 graus. Ele continua com os mesmos 45 graus. Esse é um aspecto extremamente importante dessa ideia. A gente diz na matemática que 2 figuras assim, ampliadas com o pantógrafo, são figuras semelhantes. Numa semelhança, a forma se mantém, embora mude o tamanho. Para manter a forma, é preciso que os ângulos se mantenham. Os comprimentos são todos aumentados numa mesma proporção. Eu disse que o pantógrafo permite fazer ampliações na escala 1:2, 1:3, 1:4, 1:4,5. Mas com o pantógrafo também é possível fazer reduções. Você é capaz de imaginar como é que se usa o pantógrafo para fazer uma redução? É fácil fazer reduções com o pantógrafo. É só trocar de lugar a ponta que tem o grafite com a ponta metálica. Aí a gente acompanha a figura que vai ser reduzida aqui, e a ponta com grafite vai desenhando aqui a figura reduzida. Eu disse que a gente pode fazer ampliações ou reduções com o pantógrafo.
Mas existem outras maneiras de fazer ampliações e reduções. Você vai ver algumas. Na fotografia, a gente também faz ampliações e reduções. Olha aqui, a mesma foto em dois tamanhos diferentes. São figuras semelhantes. E aqui, nesse caso, a ampliação está sendo feita na escala aproximada de 1:2. Ou então, a redução na escala de 2:1. O que significa que os comprimentos desta figura são metade dos comprimentos daquela outra. Mas não esqueça, os ângulos são os mesmos. O ângulo do bico do chapéu aqui é o mesmo ali. Uma outra maneira de obter ampliações e reduções é com as máquinas copiadoras. Olha só. Aqui, o original do livro. E ali, uma cópia na escala 1:1, em tamanho natural. Agora, daqui para cá, uma redução de 25%, o que significa que este comprimento é 75% deste outro. E daqui para cá, uma nova redução de 25%. Este comprimento é 75% deste. Agora, atenção, daqui para cá, a redução não é de 50%. Agora eu vou lhe mostrar um outro processo bastante caseiro para se fazer ampliações ou reduções. Eu estou querendo ampliar esta figura 1,5 vezes. Comecei dividindo esta paisagem em quadradinhos, quadriculei a figura. Aqui cada quadradinho tem 2 centímetros de lado. 5 quadradinhos, 10 centímetros. 10 quadradinhos, 20 centímetros. Como eu estou querendo ampliar a figura 1,5 vezes, 2 vezes 1,5 dá 3. Então fiz esta malha quadriculada em que cada quadradinho tem 3 centímetros de lado. Olha só, 10 vezes 1,5, aqui tem 15 centímetros. 20 vezes 1,5, aqui tem 30 centímetros. Bom, quadriculada a figura e feita esta outra malha, o processo é assim. Eu vou começar por este pedaço aqui, esse pedacinho, essa pontinha do morro. Agora eu preciso descobrir qual é o quadradinho correspondente a esse. Olha só, um para a direita, um para baixo. É esse aqui. Um para a direita, um para baixo. Agora eu vou ampliando a figura, quadradinho por quadradinho. Compreendeu como é que funciona esse processo? Ele é usado por alguns desenhistas e pintores para fazer ampliações ou reduções. O programa começou com um pantógrafo fazendo uma ampliação. E aí eu falei que ele ia mostrar alguns outros processos para se fazer ampliações e reduções. A fotografia, a máquina copiadora, o quadriculado e agora mais um. Olha só. Esta figura foi feita assim. Comecei desenhando o polígono de 5 lados, A, B, C, D, E. Depois marquei este ponto O, que não precisava estar aqui, podia estar mais para cá ou então mais para lá. Depois liguei o ponto O com o ponto A, com B, com C, D e E. São estas 5 linhas azuis. Eu queria ampliar esta figura multiplicando-a por 2. Então, medi OA e dupliquei esse valor, obtendo o ponto M. Olha só, de O
até M é o dobro do que de O até A. E fiz o mesmo com os outros pontos. Dupliquei OB, obtendo o ponto N. Dupliquei OC, obtendo o ponto O. Depois, OD vezes 2 deu o ponto P. E OE vezes 2 deu o ponto Q. Em seguida, liguei M com N, com O, com P, com Q, obtendo esta figura ampliada de 5 lados. As duas figuras são semelhantes, e a escala dessa semelhança é de 1 para 2, ou 2 para 1. Agora, olha só o que significa dizer isso. Daqui para lá, os comprimentos foram todos multiplicados por 2. Este lado foi multiplicado por 2. QP é o dobro de ED, e o mesmo vale para todos os outros lados. Agora, nem tudo foi multiplicado por 2. Este ângulo é o mesmo que este. Este aqui é o mesmo que este. Quando duas figuras são semelhantes, os ângulos se mantêm e os comprimentos são todos multiplicados por um mesmo número. A palavra semelhante, na linguagem cotidiana do português habitual, ela tem um significado mais solto. Semelhante significa parecido. Quando duas coisas são semelhantes, a gente diz também que elas são parecidas. Mas na matemática, esta palavra tem um significado mais preciso, mais exigente. Na matemática, semelhante é mais do que parecido. E para você compreender isso, olhe só estes dois desenhos. O barquinho azul e o barquinho amarelo. Que eles são parecidos, não resta dúvida. Serão semelhantes no sentido matemático do termo? Vamos analisar. Aqui, os quadradinhos têm 2 centímetros de lado. O barquinho azul está desenhado dentro deste quadriculado. Mas repare que aqui, o barquinho amarelo está desenhado dentro de uma malha retangular. Este retângulo tem 4 centímetros aqui e aqui 6. O quadradinho tem 2 por 2. Olha só, de 2 para 4, duplicou. Mais de 2 para 6, triplicou. Do barco azul para o barco amarelo, a gente multiplicou por 2 a altura e multiplicou por 3 a largura. Por isso o barco amarelo ficou mais espichado na horizontal do que o barco azul. Houve uma deformação. E se houve deformação, não há semelhança. Repito, na matemática, semelhante é mais do que parecido. E para ver se ficou claro, dá uma espiada nestas duas garrafas. Que elas são parecidas, não resta dúvida, mas serão, do ponto de vista matemático, semelhantes? Para responder essa pergunta, eu fiz algumas medidas e descobri o seguinte: a altura desta garrafinha aumentou aproximadamente uns 30% para chegar aqui na altura da garrafona. O diâmetro da base da garrafinha, também aumentado de uns 30%, dá o diâmetro da base aqui da garrafona. Até aí os comprimentos estão aumentando na mesma proporção. Só que tem o seguinte: o diâmetro do gargalo é o mesmo. Prova disso é que a tampinha que serve aqui também serve aqui. Daqui para cá não aumentou 30%. Sendo rigoroso, as duas não são semelhantes, embora parecidíssimas. O conceito matemático de semelhança tem uma série de aplicações práticas. E para começar, eu vou lhe mostrar um bastante simples. Como é que se pode achar a altura de um poste sem ter que subir no poste? O poste está aqui e do lado dele um garoto. No chão, a sombra do garoto e a sombra do poste. Eu disse que ia mostrar uma aplicação prática do conceito de semelhança de figuras, mas cadê as figuras semelhantes? Pois é, tem horas que a gente tem que enxergar com outros olhos, com os olhos da imaginação. Olha só. Estes dois raios de luz, a gente não pode pegar com as mãos, mas pode imaginar. A semelhança destes dois triângulos resolve o problema. O triângulo pequeno é formado pelo garoto aqui num lado, a sua sombra
e o outro lado é o raio de luz imaginário. O outro triângulo grande é formado pelo poste, a sombra do poste e o raio de luz imaginário. Agora é só medir algumas coisas que a gente descobre a altura do poste. A altura do garoto é fácil medir, faz de conta que ele tem 1,5 metro. A sombra no chão, o amigo dele mediu, deu meio metro. Veja, 1,5 metro é o triplo de meio metro. Se esta altura é 3 vezes esta, a semelhança das figuras me permite concluir que a altura do poste é 3 vezes o comprimento da sua sombra. Se o comprimento da sombra for de 3 metros, a altura do poste é de 9 metros. Fácil, não é mesmo? Vou lhe mostrar uma outra aplicação do conceito matemático de semelhança. O navio custa caro, por isso não faz sentido construir um navio e verificar depois de feito que ele não funciona. Por essa razão, quando uma empresa de engenharia naval projeta um novo tipo de embarcação, antes de executar o projeto, antes de construir a embarcação, se faz o seguinte: constrói-se uma miniatura do navio e com esta miniatura em escala reduzida são feitos diversos testes. Por exemplo, para saber se a forma do casco está adequada, se está cortando direito as águas. A foto que você vai ver foi tirada num laboratório que faz esse tipo de pesquisa. Ela mostra o casco à proa de um barquinho em miniatura cortando as águas numa tempestade simulada. Estuda-se a miniatura em escala reduzida. Ali são detectados os possíveis defeitos do projeto. São feitas as correções do projeto e só então se constrói o navio de verdade. Só que tem o seguinte: para tudo isso dar certo, é preciso que a miniatura e o navio de verdade que ainda vai ser construído sejam de fato semelhantes. Não basta eles serem parecidos. Agora a gente vai abordar um outro aspecto do conceito de semelhança. Pense nisso. Um quadrado de lado 6 é o triplo de um quadrado de lado 2? Para responder, olha só o que a gente vai fazer. Aqui tem um quadrado de lado 2. Eu quero compará-lo com um quadrado de lado 6. De 2 para 6, eu multiplico por 3. Vou então multiplicar este lado por 3. Faz de conta que está aqui. Tripliquei este comprimento. 1, 2 e 3. Agora vou triplicar este outro lado aqui. Olha lá. 1, 2, 3. Agora eu desenho o quadrado. O quadrado azul tem lado 2. O quadrado vermelho tem lado 6. E eu repito a pergunta. O quadrado de lado 6 é o triplo do quadrado de lado 2? A resposta para essa pergunta é sim e não. Num certo sentido, sim. Em outro sentido, não. Eu esclareço. Daqui para cá, houve uma multiplicação por 3. Este lado também é o triplo desse. Se você medir essa diagonal do quadrado vermelho, vai ver que ela é o triplo da diagonal do quadrado azul. Mas acontece que os ângulos não foram triplicados. Este ângulo tem 90 graus e este aqui também tem 90 graus. Portanto, nesse sentido, a figura não foi triplicada. E tem ainda um outro aspecto da figura onde não houve multiplicação por 3. É nas áreas. Repare que o quadradinho azul cabe dentro do quadrado vermelho 9 vezes. 3 vezes assim e 3 vezes assim. É por isso que a área multiplicada por 9, a gente triplicou nesta direção e triplicou nesta outra. E 3 vezes 3 é 9. A gente discutiu a semelhança analisando o que acontece com os comprimentos de figuras semelhantes, com os ângulos de figuras semelhantes, viu que eles se mantêm, viu o que acontece com as áreas de figuras semelhantes, e agora vamos ver o que acontece com os volumes de figuras semelhantes. Aqui estão 2 cubos. O menor tem aresta 2, o maior tem aresta 3. De 2 para 3, multipliquei por 1,5. O volume deste cubo menor é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ele é formado de 8 cubinhos.
Daqui para cá, o comprimento multiplicou por 1,5. E o volume? Também multiplicou por 1,5. Se esse aqui tem volume 8, vezes 1,5 dá 12. Nada feito. Este aqui tem muito mais do que 12 cubinhos. 3 vezes 3 vezes 3 são 27 cubinhos. Veja só, do menor para o maior, os comprimentos foram multiplicados por 1,5, mas os volumes não. O volume é multiplicado por 1,5 nesta direção, 1,5 nesta outra e 1,5 nesta outra. Portanto, por 1,5 elevado à terceira potência. Em resumo, quando duas figuras são semelhantes, se os seus comprimentos estão na razão de 1 para 4, os ângulos estão na razão de 1 para 1, eles se mantêm. Agora, as áreas estão na razão de 1 para 4 ao quadrado, quer dizer, de 1 para 16. E os volumes estão na razão de 1 para 4 ao cubo, isto é, 1 para 64. Esse programa mostrou o conceito geométrico de semelhança. A gente começou examinando diferentes maneiras de fazer ampliações ou reduções com uma figura. Vimos o que acontece com os comprimentos, com os ângulos, com as áreas e com os volumes de duas figuras que são semelhantes. A gente viu também algumas aplicações práticas desse importante conceito geométrico. Mas não esqueça, dizer que duas figuras são semelhantes é mais do que dizer que elas são simplesmente parecidas.